Você já percebeu, vamos lá, que às vezes parece que existem duas versões de você? Uma brigando aí dentro, lembra que eu falei há pouco? Olha, você vai fazer isso, tem certeza? Então, assim, você já percebeu que às vezes parece que existem duas versões de você brigando aí dentro? É uma que quer fazer tudo e uma que quer deixar tudo para depois. Isso, como se fosse, né? Uma que quer fazer tudo e a outra, deixa pra lá. É como se tivesse o anjinho e o outro do outro lado aqui. Então, é exatamente isso. Na psicologia, a procrastinação ela pode ser vista como um conflito entre o eu do agora e o eu do futuro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai nos assistir. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast É Tempo de Cuidar. Eu sou a Maria Lúcia Silva, sou escritora, especialista em gerontologia e estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo super bacana. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também curtir o nosso vídeo, curtir a nossa página, né, para que a gente possa alcançar cada vez mais outras pessoas que podem ser atingidas aí positivamente com o nosso bate-papo. Essa semana a gente teve um feedback muito positivo. É isso mesmo, né? Maravilhoso. E é muito legal saber que a gente tem feito essa diferença, então nos ajude aí a continuar, né? E eu tô aqui mais uma vez com a minha amiga Cléo, que vai se apresentar. Muito bem, como já disse Mari Lúcia, né? Como carinhosamente chamamos de Mari. É um prazer estar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu adoro falar isso, sabia? Boa tarde, boa noite. Aprendi com você. Eu falo, nossa, quando eu tiver um episódio de podcast, eu vou falar boa tarde, bom dia, boa noite. Faz tão bonito quando as pessoas falam isso. É um prazer estar aqui com você, poder trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, onde a gente troca. Quando a gente ensina, a gente aprende. Sempre gosto disso, né? A gente não só ensina ou traz um pouco da nossa experiência, mas também recebe através das participações que a gente vai, dos feedbacks que a gente vem recebendo aí nesse tempo do qual começamos esse projeto. Então, é um prazer estar aqui com você, dando início a mais esse episódio. Posso dizer o número desse episódio, é o 15º episódio nosso, isso, olha, já é o 15º, que maravilha. Começamos aí de maneira tão audaciosa, quebrando todas as barreiras da timidez, e vamos seguindo aí nesse projeto abençoado e muito promissor cada dia mais. Sim. Temos um tema hoje extremamente importante, que eu acho que visita uma grande porcentagem da população. Acho que Muitas pessoas. cada um à sua maneira, cada um com aquilo que lhe te toca mais. Mas o nosso tema hoje é a procrastinação, né? E eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, já ouviu falar sobre isso. E a ideia é entender por que que a gente sabota a nossa própria vida. Isso mesmo. É um tema muito, muito necessário nos dias de hoje, principalmente, onde todo mundo está correndo e todo mundo, enquanto corre tanto, acaba por procrastinar. É uma das questões mais visitadas nos atendimentos, né, terapêuticos, que é sobre a procrastinação, e foi partindo disso que nós escolhemos trazer esse tema, né? Porque você sabota a própria vida, porque você se sabota. Então, a gente pode dizer, começando com uma pergunta: você já teve a sensação de que sabe exatamente o que precisa fazer, mas você não faz? E pior ainda, se sente culpado porque você sabe, frustrado, né? Com a sensação de que você está travando a sua própria vida. Aquela coisa assim, você sabe exatamente o que você tem que fazer. E de repente você está na sua frente, você precisa resolver ali, você tem um trabalho para entregar, você tem um relatório, mas aí naquele momento você para e pensa assim, nossa, mas o pelo do meu gato tá meio embolado. Acho melhor eu desembolar o pelo desse gato. E assim, geralmente são coisas assim, né? Não tem a menor importância, mas você acaba destinando essa atenção para o pelo do gato que está embolado, o pelo do cachorro, se você é o que você tem, e esquece do relatório que era tão importante. Mas sem explicação, né, Cléo? Outros, assim, ó, foi ótimo. Você está ali com uma questão para fazer, você fala, olha, eu não... eu esqueci de comprar a camiseta regata. Vou dar uma olhada na Shopee para ver se tem a cor que eu gosto. Aí você começa. Aí vai lá, Shopee, Mercado Livre. Qual é aquele que é para como é? Ah, eu gosto do Shine, Mas tem esse também Shein, que fala sobre decoração da casa. Pinterest. Isso, vai para lá. E fica lá, essa cor, essa aqui. E a gata?
Não, tá dentro da. Mas não compra. Não compra. Coloca no carrinho. Coloca no carrinho. Aí você fala, nossa, Creuza, como que você sabe? Você faz isso? Olha, de verdade, quanto a Shopee, não é uma coisa que eu faço, mas assim, claro que a procrastinação nos visita. A gente vai falar que todos nós somos visitados. Assim, como todos nós. Algumas pessoas não são, mas em algum momento essa substituição acontece, mas não necessariamente ela é uma procrastinação. Ela vai se tornar grave quando a gente vai falar aqui como quando ela se torna de autossabotagem, né? Que Porque é um assim, ciclo bem importante. a gente também tem um momento de substituição para o estresse passar, mas o ruim é quando isso se torna algo recorrente, né? Mas Vamos, eu acabei de não procrastinar o meu café que estava esfriando, então agora eu já tô de terminei, água aqui. né? Ah, bom, eu acho assim, a gente vai falar da autossabotagem, né? E a maioria das pessoas, elas acham que a procrastinação é uma questão de falta de disciplina, Uhum. né? E geralmente está associada ao fato de que você não está gerindo bem o seu tempo Isso. e que você não está priorizando o que deveria ser mais importante. Mas eu acho que é mais importante a gente explicar que não é só isso, né? Ou não é isso. Na verdade, a maioria mesmo pensa, até porque a gente vai explicar por que que isso acontece, pensa que realmente é falta de disciplina, preguiça, tudo aquilo que, de forma pejorativa, a gente já tem a tendência a se maltratar, né? As Uhum. pessoas pensam, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo, eu fico procrastinando, puxa, tô preguiçoso, tô enrolão, né? Estou indisciplinado. Mas a psicologia, ela vai muito além disso. Não seria uma questão de preguiça. A gente traz na psicologia que seria algo como se fosse, não, é algo a uma fuga emocional. É o que a gente fala de regular a emoção. Muitas vezes ela vem neste momento, né? É como se você evitasse, como que eu posso dizer? É o que você, quando você sente, quando você está procrastinando, a sua mente está buscando regular aquele emocional ou de verdade mesmo é uma desregulação, né? Ela não consegue regular o que você está sentindo. Ou seja, você teria que ter toda a coordenação das suas atitudes, dos seus atos, mas você não consegue naquele momento. E isso que a psicologia traz, né? Então, a procrastinação não é uma questão de preguiça, é uma questão emocional, uma fuga daquela situação que você está vivenciando naquele momento. Não somos especialistas aqui em neurociência, né? Mas até tentando buscar aí um pouco para entender essa questão, Uhum. falei, deixa eu ver o que tem, né? E eu cheguei num artigo muito legal, depois eu posso deixar o link para vocês aqui, que é o que acontece no cérebro de quem procrastina, né? E aí a ideia do estudo é sempre aquela coisa, né? Tem sempre um grupo que é dividido, e a gente tem aqui os que não são procrastinadores, são pessoas que não têm esse histórico de procrastinação, e pessoas com alto índice de procrastinação. Essas pessoas são divididas em dois grupos, e elas são colocadas no exame, né? Que é o fMRI, e aí vão realizar algumas tarefas. E aí depois vem toda essa leitura, né? O que que eles descobrem? Que os procrastinadores, por incrível que pareça, eles sentem menos os erros, né? Tem um lugar do cérebro que chama córtex cingulado anterior, fiz questão de colocar isso aqui até para a gente entender, Uhum. que é uma região do cérebro que ajuda a gente a perceber os erros, né? E realmente, essa área fica menos ativa nessa pessoa que tem esse alto fator de procrastinação, porque a procrastinação, ela começa em algum momento da vida. Tem algumas outras questões também que podem ser explicadas, né, com relação à formação, a algum tipo de deficiência ou má formação no córtex pré-frontal, que é onde a gente toma as decisões, faz as análises, e a gente acaba depois atendendo mais o nosso sistema límbico, que é onde a gente só busca o prazer, enfim. Mas em algum momento isso começa, essa procrastinação ela começa. E aí o cérebro vai se tornando procrastinador, e ele vai se acostumando com essa sensação ou com esse comando, né? E então essa região do cérebro fica de fato menos ativa nessa pessoa que já tem a tendência à procrastinação, né? Então ela tem dificuldade de corrigir o comportamento, porque é como se ele não reagisse, né? E aí eles fazem, aí eles aumentam um pouco a dificuldade da tarefa oferecendo uma punição. Uhum. Não é só o fato de que você tem que realizar a tarefa de decisão, enfim. Aí eles colocam um fator de punição. E aí, no cérebro da pessoa que não é procrastinadora, é, ele volta o controle e ele reage muito rápido,
sabe? E no cérebro da pessoa procrastinadora, ele não consegue, não tem esse controle, ele não reage rapidamente, né? Então, mesmo sabendo que vai dar ruim, ele não consegue virar essa chave, mesmo que aquilo ofereça alguma punição, né? Então, assim, é o que a gente fala, né? Aí eles falam que isso está muito ligado à impulsividade, dificuldade de lidar com as emoções negativas, aí vamos falar um pouco sobre isso, né? E realmente reforça a questão de que não é uma preguiça, né? É a dificuldade de lidar com o desconforto da tarefa. E isso pode vir de outras coisas, né? Você falou de regulação emocional, autocontrole, mas eu acho que, né, assim, do meu lado leigo, e agora eu vou perguntar para você, né, Cléo? Sim. Isso pode estar baseado no trauma? Então, quando você foi trazendo, né, a gente foi percebendo, o que eu vejo diante desse estudo? Eles analisam uma questão neuro, né? Sim, Então, mas vamos supor que a pessoa não tenha esse conhecimento, não sabe se as questões cerebrais dela a levam neste lugar. Então, sim. a pessoa teria que fazer. Eu sempre indico quem pode, eu sei que o investimento é considerável, a fazer avaliação neuropsicológica. É um investimento que, se você puder, faça. Ah, mas eu não tenho nada. Mas muitas vezes para saber que não tem nada. Como estão essas questões? Porque assim, eu sou procrastinador. Será que eu não tenho algum diagnóstico além da procrastinação que me leva a ser procrastinador? Uhum, Você entende? sim. Dentro desse exercício, é isso que eles se propuseram. Perceberam que quem tinha uma tendência da procrastinação, havia algumas questões né, dentro das questões dos neurônios, questão cerebral. Mas se a pessoa não tem esse conhecimento, nós vamos trabalhar na melhora do comportamento. Sobre a questão de trauma, eu diria para você que se tornaria muito arriscado eu responder essa pergunta sim ou não, Tá. porque eu não vejo que a procrastinação venha de uma questão traumática. Eu vejo de uma questão comportamental e uma questão, se for alguma questão do cérebro, teria que ver mais profundamente com o neuropsicólogo. Precisaríamos aí buscar algo mais profundo. Porque quando eu penso também que a pessoa tem dificuldade um pouco para lidar com lidar com a tarefa, ou lidar com o insucesso dessa tarefa, eu estou tentando explicar só para entender para Sim, onde eu chego, eu penso que estou indo, né? Porque eu imagino que se a pessoa tem essa dificuldade de lidar com esse insucesso, será que é porque talvez ela não tenha passado por uma questão em que em que ela já não foi bem sucedida e aquilo a traumatizou de uma maneira muito forte? É nisso que eu pensei. sim. Mas eu acho que também a gente entra de novo, a gente falou disso no outro episódio, mas eu acho que ela está muito ligada também a tudo que a gente fica esperando para fazer, que é essa questão da síndrome do impostor, né? Que a gente espera que tudo seja perfeito para começar. Sim, em cima da sua fala, o que nós podemos pensar? Veja, se nós analisarmos em cima desse estudo, não haveria a necessidade de um trauma, seria uma questão da própria condição, Uhum. né, da questão dos neurônios, seria uma questão mais da formação desse cérebro, ou seja, mas se nós pensarmos em uma linha da parapsicologia, para nós parapsicólogos sempre é a questão de alguma vivência, uma programação negativa que leva essa pessoa a ser procrastinador. Tá? Para nós parapsicólogos, né, como eu já disse e repito também, eu tenho formação como psicóloga mais pós-graduada em parapsicologia clínica, nós trabalhamos a programação e reprogramação mental. Para nós, a procrastinação é a filha da ansiedade, né? Ansiedade, depressão, enfim, mas ela é resultado da ansiedade, porque inclusive nós vamos trazer daqui a pouquinho, vem falar muito do eu do agora com o eu futuro. Mas realmente de acordo com a parapsicologia, seria um trauma. Uhum. Se eu vou procrastinar, porque o que me leva? Essa é a pergunta a ser feita. Se eu procrastino, o que me leva a procrastinar? O que me faz procrastinar? Se eu acredito que eu estou desorganizado, que eu sou preguiçoso, que eu sou indisciplinado, já se torna algo pejorativo e negativo. Olha, porque esse estudo que foi apresentado, os que não são procrastinadores, eles não falaram que a pessoa faz, eles falaram que é uma condição dos neurônios, do próprio cérebro, É né? porque assim, eu imagino que eu não conheço as bases, né, ou os estudos anteriores. De repente,
já vem se estudando mesmo isso, que é a questão Sim. que existem cérebros que nascem assim e Sim. outros que não. Sempre haverá isso, né? Como o TDAH, tudo isso eles estão buscando e faz muito sentido. Mas vamos buscar ajudar as pessoas com O que a gente como se sabe. ela não como se elas não tivessem esse alcance, né? Se Sim. elas não tivessem ainda essa visão dos estudos, tentar ajudá-las, buscar ajudá-las, tentar não, buscar ajudá-las dentro daquele material que nós temos. A verdade é que, assim, quando a gente procrastina alguma coisa, a gente se sente melhor por alguns minutos. Então, agora, até se você permitir, eu vou trazer então um pouquinho da explicação que até preparei aqui da procrastinação na visão da psicologia. Tá bom. Tá? O que seria? Ela é simplesmente ou puramente adiantamento não estratégico de ações decorrente de disfuncionalidade no processo de autorregulação. Olha, o que está falando aqui? A gente adianta sem estratégia nenhuma de ações que decorrem da questão disfuncional do processo de autorregulação. Cleusa, o que você está falando? Eu estou falando que a nossa mente dá um jeito de nos organizar de forma desorganizada quando a gente não está conseguindo regular um comportamento da gente, ele desregula totalmente, evitando que a gente tome uma atitude naquele momento. Deu para entender? Sim. Tá. Algumas pesquisas, como foi visto aqui também, que vários podem ser os motivos da procrastinação, mas isso também faz muito sentido para mim em todos os aspectos, seja psicológico ou parapsicológico, ela está ligada ao comportamento de evitação. Ela vai evitar. Evitar o quê? Evitar o medo de não alcançar o resultado esperado, medo da insegurança, medo ou vontade de não fazer o que se gosta. Não é muito comum? Eu acho Né? que faz muito A punição, sentido. da punição, olha, fazer algo que a gente não gosta, medo do resultado não ser alcançado, né? Ou muitas vezes eles fogem de algo que cause o tipo mal-estar ou um esforço em excesso. Porque o cérebro, a gente sempre fala, né, que o cérebro não quer te fazer feliz, o cérebro que ele quer te manter vivo. E quando ele quer te manter vivo, Sobrevivência, sempre, né? Não tá na sobrevivência. Isso ele mesmo. não quer te fazer feliz, ele quer te manter vivo. E a questão é que quanto menos energia ele gasta para qualquer coisa, melhor para ele. Assim, oficialmente, originalmente é isso, melhor para ele, tanto que ele se desfaz ao longo da vida, ele se desfaz dos neurônios que a gente não utiliza, né? Então, assim, exatamente para poupar essa energia, porque tudo que você utiliza muito gasta muita energia, e Sim. o corpo só quer te manter vivo. Então, para que você vai? Ele vai te sentir assim, se você já tem essa tendência, dificilmente, e o cérebro já entendeu que você sente que você procrastina, sente aquela sensação Isso. gostosa, então aquilo vira é uma sensação boa, vira um hábito. O cérebro aprende que aquilo é gostoso, aquilo vira um hábito. Isso. E é isso que ele quer paz. Então, exatamente, ele quer evitar sofrimento, ele está sobrevivendo à vida, não quer, né? Então, aí o que acontece, né? Imagina, a procrastinação, veja como ela tem uma ligação com a ansiedade, com a depressão, ela vem acompanhada também, mas ela vem inicialmente para evitar o sofrimento, e repito, é medo de não alcançar o resultado, a insegurança, como eu já disse aqui, ou fazer algo que a gente não gosta. Você já percebeu quando alguém pede para você fazer uma coisa que você não gosta e você fica ali, fica ali, fica ali? Ou também alguma coisa que vai te exigir uma energia ou uma questão física, tirar você de todo o seu funcionamento, né? E daí o que acontece na procrastinação? A gente vai buscar aquilo que você trouxe há pouco, uma satisfação em alívio imediato. Uhum. Então a gente quer sentir o alívio imediato. É bom, então a mente aceita, gosta e acostuma a fazer. Mas Certo? aí é o que a gente vai falar, né? Que aí o eu do futuro paga a conta. Isso. Mas aí o que acontece, né? O fato de nós termos a satisfação e o alívio imediato, elas vão ser encontradas em qual lugar? Elas vão ser encontradas nas atividades que nós vamos substituir. Você, por exemplo, eu tenho um exercício que eu faço nos meus atendimentos, que é assim. Você, inclusive, se você quiser fazer em casa, você coloca o agora e coloca depois. Pega uma folha, olha só, hein, tô dando Você pega uma folha e reparte no meio. Uma dica de milhões. Dica de milhões. Aí você escreve assim um lado agora e depois no outro lado você escreve depois. Aí você vai responder a seguinte pergunta: o que eu sinto
quando eu estou no agora, o que eu sinto quando eu estou procrastinando, né? O que eu estou evitando. E na outra é o que eu sinto depois que eu evitei, o que piora na minha vida. Então, você vai fazendo essas avaliações. E depois da avaliação, você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer 1% para que essas situações não aconteçam? Ou seja, o que eu faço, o que eu troco, né? Além de tudo, você tem que perceber, eu não faço algo, mas o que eu troco. Por exemplo, eu não vou dizer para vocês que eu esteja 100%, mas eu estou muito melhor, mas eu já fui muito procrastinadora, ok? Eu procrastinava quando, deixa eu ver uma questão que eu procrastinava, vai pensando em uma aí, Mari. Eu falo agora pra você. Oh, que rápido. Não, muito Rápido. simples. Eu vou falar pra você, você estava falando um negócio de que quando a gente tem uma coisa que a gente tem dificuldade para fazer, e aí a gente não faz porque tem essa dificuldade, sente essa pequena limitação, tem esse medo de que não vai ficar perfeito. E tem aquela outra coisa que você sabe que se você fizer, você é muito boa. Então deixa eu fazer lá, porque lá eu vou me sentir tão satisfeita que eu vou me sentir com sensação de dever cumprido. E eu faço isso muitas vezes, né? Já há algum tempo eu venho trabalhando na internet, trazendo os conteúdos. Eu acredito muito no que eu faço, porque de fato, o que eu faço, que é esse trabalho com os cuidadores, é algo que eu faço porque eu entendo que essas pessoas precisam muito. Porque eu também já estive nesse lugar, eu já precisei muito. Né? Eu precisei muito que alguém viesse e falasse coisas sobre aquilo que eu sentia, sobre aquilo que eu estava fazendo comigo mesmo. E eu não tinha ninguém, assim, tipo. Então, quando eu entro nesse lugar de tentar fazer isso, é exatamente para trazer esse conforto que eu não tive lá atrás, né? Mas você se expor na internet, tem um custo muito alto, né. Por que tem um custo alto? Porque, às vezes, você vai falar alguma coisa que tem muito a ver com a sua vivência. Mas aí começam os medos e os receios. "Ah, eu vou falar disso, mas, de repente eu não sou formada ou exatamente nessa questão, ou de repente eu poderia estudar melhor, porque eu acho que eu traria de uma forma mais técnica e uma forma mais certa e correta". E aí a gente começa a criar muitos poréns, né. "Ah, então eu deveria gravar esse vídeo hoje, eu deveria fazer isso aqui hoje, mas eu vou fazer isso depois". Porque numa conversa aqui, tete a tete, isso nunca foi problema. Mas quando você se expõe na internet, você quer se cercar de muitos cuidados, né, porque sempre vai aparecer alguém falando que o que você está falando, né, que é o famoso hater, então assim, e às vezes a gente não está psicologicamente preparada para isso, né. Então tá aí uma coisa que eu, sempre procrastinei, né, porque eu poderia hoje quem me conhece, já me acompanha, sabe que eu já produzo algumas coisas, mas eu poderia produzir mais. E às vezes eu não faço porque não é porque eu não tenho, o tempo para fazer, porque graças a Deus eu consigo gerir muito bem o tempo hoje, né. Mas eu tenho um pouco dessa questão, que eu acho que vai mais do perfeccionismo, de querer fazer tudo muito certo, e isso me trava muito. Então quando eu tenho, assim, 4, 5 vídeos para gravar, e o meu marido fica me cobrando que eu deveria fazer isso, faça isso, faça isso, faça isso. Rafa participa mais uma vez. Já falei que qualquer dia ele vem aqui. Ele me cobra muito, enfim. Eh, Na hora eu falo assim: "Ah, eu vou fazer", mas aí o que que eu penso? E agora voltando àquela sensação, quando você substitui pela sensação do Isso, gente, prazer. é isso. É a atividade que vai Aí eu tenho substituir. que fazer esses vídeos, eu deveria estar fazendo esses vídeos e fazendo esse conteúdo, mas na verdade eu lembro o quê? Que esse meu armário, eu tenho um armário na lavanderia que tem o quê? Que também é uma sapateira, e ele tá precisando de uma limpeza. Então tá na hora de quê? De eu tirar todos os pares, em vez de eu gravar, tá na hora de eu fazer o quê? De eu tirar todos os pares de sapato, juntar os pares, limpar os sapatos, limpar o armário e reorganizar tudo de novo. Porque aquilo ali é algo palpável e é algo que eu sei fazer e que eu vou fazer muito bem. Então, quando eu terminar e eu olhar o armário, Entendi, bem a perfeição. Faz sentido. Faz sentido. maravilha, isso aqui que eu fiz. Agora, se eu tivesse lá gravando conteúdo, talvez eu ia ficar insegura, com medo de não ter ficado tão bom assim. Será se ficou bom? Será se as pessoas conseguiram entender bem o que eu queria falar? E assim por diante. Então, você percebe? Aqui eu tenho uma coisa que não é que eu não domino. Eu Entendi, domino o assunto, mas eu não domino o veículo onde eu estou colocando o entendi. assunto. Então, aí o que que eu faço? Eu vou lá e faço alguma coisa que eu domino. Não, Mas eu perfeito, sei, né? É perfeito, né? Não, aí sai aquela beleza, né? mas eu sei Uau, muito bom. que a arrumação do armário, ela não vai futuramente, ela me satisfez na hora, porque eu olhei e vi A gente limpo. vai chegar aí. Mas futuramente, o que A que vai gente, o que que eu onde que eu precisava estar?
fazendo o curso. É. Você falando, veio o meu exemplo aqui de procrastinação que eu fiz, fora algumas outras que devem estar passeando aqui na minha mente, mas eu vou escolher essa. Uma vez eu me inscrevi para um concurso. Escrevi para um concurso. E eu comecei a estudar para esse concurso. Só que eu fiz, olha só, eu fiz a inscrição do concurso quando eu tinha feito uma cirurgia. Então eu estava sem fazer absolutamente nada, porque eu estava me recuperando da cirurgia. Ponto. Primeiro, hoje analisando, qual era a intenção do concurso? Sair da recuperação da cirurgia, porque me incomodava. Era uma cirurgia grande, e eu estava incomodada em ficar parada e sentindo o sofrimento daquela cirurgia. Então, se eu vou passar, olha só, se eu vou me inscrever no concurso, a minha cabeça vai voltar para o concurso. Uhum. Comecei. Toda cheia de pontos, de verdade, com os pontos ainda. Tá? De repente, eu fui melhorando das cirurgias. E aí, o escrever-me, ter me inscrito no concurso, começou a perder sentido, porque não era alguma coisa que realmente eu queria. Aí eu comecei, eu vou estudar. E ficava aquele vazio. Não preciso estudar, porque o concurso. Mas assim, aí começam como se diz, as desculpas, né? Mas não sei se esse concurso é tão bom. Eu acho que esse concurso não é bom. Você sabe, não sei, né? Não é bom. Eu estou aqui me recuperando da cirurgia, não tem nada para fazer. Vou assistir. Eu vou ficar conhecida por uma coisa, principalmente. Vou assistir meus filmes de Natal. Eu ia lá para os filmes de Natal e não estudar. Eu consigo trazer o final dessa história, tá? Termina eu mandando um e-mail para o pessoal do concurso, meses depois, perguntando se havia condições do cancelamento e reembolso do valor investido. Óbvio que não, porque são só 7 dias. Mas eles devolveriam e ficaria R$ 100, que eles me devolveriam. Eu falei, tá bom. Aí eu não deixei o concurso, me recuperei da cirurgia e foi um alívio quando eu decidi que eu não queria mesmo. Mas foi muito dolorido enquanto eu ficava, eu quero estudar, eu preciso estudar. Então não era uma questão de que eu queria perfeito, era a percepção da impulsividade. Então, muitas vezes também na impulsividade a gente faz coisas, depois a gente vai procrastinar. E trago mais uma, tudo ligado a isso, tá? Às vezes a gente tem que estudar, eu sempre estou ligada à questão de estudo. Faço alguma questão que eu me inscrevi, estou estudando, só que, assim, algumas pessoas, eu vi aqui o vídeo, tem 18 minutos, a aula daquela pessoa. Aquele vídeo para mim vira 1h30, porque eu gosto de escrever. Eu gosto, igual eu falei para você no livro, lembra do Ikigai? Eu só li. Então, eu preciso de pausa, escrever. E eu comecei a me comparar com outras pessoas que eles falam, olha, é só assiste o vídeo. E eu não, eu tenho que ler, E aquilo foi me dando uma ansiedade, um incômodo, porque eu não conseguia em 18, 20 minutos. Eu fico 1h e meia. E como que o vídeo, a visualização era de 20 minutos de vídeo e eu ficava 1h e meia. Aquilo me dava me dava ansiedade. Aí o que eu fazia? Eu não assistia a aula e eu ia fazer o quê? Tudo, menos a aula. Então, ou seja, incapacidade, comparação, Eu tinha, né? Percebe? eu tinha uma questão de que eu falava assim, eu não posso ler um livro se eu não tiver com marca-texto. Eu ainda sou assim. Porque Mas já estou mudando. eu vou passar lugares onde eu gostaria de marcar e não vou marcar. Então, aí, o que acontecia? Às vezes eu tinha tempo para ler, porque igual hoje eu faço muito translado, muito trajeto, e aí não levava, porque eu falava assim, mas aí vai ser ruim, porque eu não tô com marca-texto aqui. E aí eu deixava de ler. E eu comecei a perceber que eu estava cada vez mais. Procrastinando. Então, e aí vem a grande chave. Trazia um alívio imediato, mas aquela aula ficava na minha cabeça o tempo todo. Eu preciso assistir aquela aula, eu preciso assistir aquela aula, eu preciso assistir aquela aula. Então, o prazer encontrado nas atividades substitutivas não elimina a necessidade na realização do que realmente precisa ser feito. Porque vem a culpa. Essa é a grande percepção.
neste podcast, neste episódio, vai ficar claro para nós, até para nós duas aqui, para você que nos acompanha, que fique bem atento, daqui a pouquinho ainda vamos explicar mais uma questão da autorregulação. O prazer encontrado nas atividades que você vai substituir, ela não vai eliminar a necessidade na realização do que realmente precisa ser feito. O que vai acontecer com a sua mente? Ela vai gerar um acúmulo de tarefas e vai gerar, então, a sensação de culpa e fracasso. E aí, essa ideia. Essa aí, Judy, essa arrebenta. Porque você fica, vem essa sensação de culpa, porque assim, eu adorei que o meu armário ficou limpo, mas de fato eu fiz algo importante, mas eu não fiz o que me importava, É isso. né? Então acho que é assim, não é que você não estava fazendo nada importante, você estava fazendo algo Você sempre é importante, mas não é o que importava. é o que importava. Muitas vezes tem a situação de pressão externa, né? Muitas vezes pode causar o comportamento de procrastinação devido a esse estresse. Por exemplo, quem trabalha em empresa, principalmente, né? Rafael tá aqui com a gente, né? Qualquer dia ele vai vir falar oi. Ele vai falar do trabalho dele, viu, gente? O trabalho dele é excelente. Vamos fazer esse encontro com ele para ele falar um pouquinho dessas possibilidades maravilhosas. Quem trabalha em empresa sabe que muitas vezes há também a visitação da procrastinação por conta da pressão externa. É tanta pressão que você. Mas aí vem a punição. Então você vai fazer muitas vezes por não ser punido. Não estou falando aqui de escravidão, não é isso. Mas pode haver uma pressão externa. Eu pego exemplo muito de adolescente, né? Fulano, vai lavar o banheiro. Vamos lá. Fulano, vai lavar o banheiro. Vamos lá. Fulano, vai lavar o banheiro. Aquela mãe, né, que quer auxílio, aquele pai ou aquela pessoa, aquilo vai virando uma procrastinação, mas vai gerando um estresse, aí o ser humano vai e faz. Às vezes acontece uma pressão externa. O ruim é quando esse comportamento se torna frequente, como nós já dissemos. Aí, ela é ruim para o nosso corpo e para a nossa mente, porque ela vai trazer consequências ruins por se tornar algo procrastinador. Aí onde a gente vai, como a gente disse há pouco, vem a culpa, o fracasso. Eu acho que fica uma coisa que acontece muito, essa assim, quando você faz o que importa, mas não faz o importante, mas não o que importa, né? É terapêutico, não é terapia, como você fala. Mas eu acho que o que acontece também dessa questão do sentimento de culpa, talvez seja a sensação, quando a gente está falando, por exemplo, quando você procrastina uma atividade física, um processo de emagrecimento, ou você procrastina um curso, uma faculdade, ou seja lá o que for, alguma formação que você queira fazer. O que vem depois? Uma sensação, a pessoa sofre com uma sensação de que ficou para trás, que perdeu o fracasso. perdeu a oportunidade de sucesso. E aí ela começa a ficar parada naquele lugar, vendo outras pessoas evoluindo, e aí vai ficando cada vez mais forte, porque aí ela começa já a se colocar nesse lugar da pessoa que não tem sucesso, eu digo em qualquer área da vida, ela já se coloca nesse lugar do insucesso e ela não consegue seguir. É como se ela ficasse petrificada. É isso mesmo, porque ela acaba se autopunindo, e aí a gente vem com um ponto dentro da nossa conversa de hoje, que é a autossabotagem. Ela vai fugir, vai sentir alívio, vem a culpa, e isso vai travar. É autossabotagem. Você se trava e começa a acreditar que você se tornou isso, Se tornou. e aí começa a acreditar e acredita você nos seus comportamentos, você vai trazer aquilo que você acredita. E aí trava mesmo e acredita que você sabe. Mesmo, eu já não faço mesmo, eu já tenho esse costume, né? Assim, eu já não fiz lá atrás, por que eu vou fazer agora? E na verdade, você começa dentro da autossabotagem, você começa a acreditar que o problema é você. E na verdade, não é você. Daqui a pouquinho a gente vai falar da autorregulação. A questão é o padrão a qual você, pelo seu comportamento, você levou a sua mente o padrão a vivenciar, né? A ser escolhido pela vivência, né? Eu queria trazer um pouquinho, a gente fala tanto de regulação, autorregulação, né? O que é autorregulação? Ou seja, se é uma questão disfuncional da questão da autorregulação, ou seja, eu mesmo me regulo, se é uma questão, se a procrastinação é uma questão disfuncional desta autorregulação, então o que é a autorregulação? Ele é um processo consciente, ou seja, consciente, sabe o que está fazendo,
e voluntário, ou seja, é uma escolha, Uhum. por meio do qual a pessoa faz a gestão dos seus próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos de um modo cíclico e organizado. Uau! Então, assim, eu vou ter poder sobre os meus pensamentos e sentimentos. Eu sempre falo que pensamentos e sentimentos, eles vêm e vão embora. Deixa sentir, mas deixa ir. Se você consegue deixar sentir e ir, você está conseguindo regular. Então, a autorregulação. Então, quando você estiver procrastinando, perceba, olha, eu pego a situação da procrastinação, sinto o que está acontecendo, regulo aquele sentimento, aquele comportamento e aquele pensamento, organizo e faço. Aí você vai fazer o quê? Você vai conectar a sua intenção com a ação. Ou seja, Mari queria fazer os trabalhos na internet, nas redes sociais, certo? Mari percebeu que iria dar início à procrastinação. Uhum. Aí ela vai e faz o quê? Eu vou limpar lindamente a minha sapateira. Ok. Mas a minha intenção é ir para as redes sociais. Regulei meu comportamento. Então, irei conscientemente escolher ir para as redes sociais. Procrastinação foi embora. Uhum. Esse Mas é bem difícil, né? é um exercício, né? Eu acho que a pessoa é assim, não é para qualquer um. A pessoa tem que estar. Mas assim, eu aplico isso, de verdade. Eu E sinto. funciona, porque eu peço para me devolver as atividades no meu WhatsApp, eles devolvem, olha, eu fiz aqui, tá? Está aqui, eles mandam foto, né? Olha, está aqui. Eu sinto muito isso com ansiedade, assim, que eu sinto que eu hoje já consigo ter uma autorregulação muito boa. Assim, de sentir, de perceber nitidamente que estou entrando no limbo, Uhum, isso, perfeito. sabe? O limbo que eu digo assim, começa aquela pressão no peito, sabe? Hoje eu consigo ver todos os sinais. Primeiro é uma pequena, assim, sensação de tristeza, uma vontadezinha de chorar, aí depois vem aquela pressão no peito, assim, que é uma pressão mesmo, e eu percebo, não, eu vou entrar, se eu continuar, eu vou entrar numa crise de ansiedade, sabe? Eu consigo, porque eu consigo ver os sinais, assim, a cada segundo. Então, assim, eu não digo que eu faço, nunca mais eu sofri disso. Não, eu acho que em algumas vezes, dependendo até da questão envolvida, a gente acaba. A nossa vida, eu sempre falo que a nossa vida é um caminhar. Eu acho Só que se aí encerra quando se eu, encerrar mesmo. que eu tento fazer hoje, assim, que se é uma questão mais profunda, eu me permito até, inclusive, às vezes chorar e entrar nesse lugar da Aliviar. preocupação. E aí, depois, já na sequência, eu consigo falar assim, não, mas eu não vou conseguir resolver isso aqui. Isso aqui não tá. Aí entra naquela que a gente já falou alguma vez do que está no nosso controle, do que não está no nosso Sim. controle, né? Isso, falando da ansiedade. Faço isso aqui não está no meu controle, eu não vou poder resolver. Então, a vida tem que seguir. E aí eu consigo voltar, né? Mas com relação à crise de ansiedade, eu percebo nitidamente quando está acontecendo. Nitidamente, assim. Mas algumas outras coisas não. Então, assim, eu vejo que a gente tem, é um exercício mesmo, como você disse, de se perceber e de ficar se percebendo o tempo todo. Quando eu percebo que estou indo no caminho da procrastinação, hoje eu consigo perceber. Trago para você o que sinto. Eu sinto uma autocobrança. Começa bem aqui no meio do peito, assim, respiratório, né? Olha, assim, você não está fazendo? É nítido, você não está fazendo? Olha, está fazendo. Você está vendo que você está indo querer fazer? É um diálogo interno, né? Isso também é usado muito, é um diálogo interno. Então, aí começam as perguntas: você vai querer ficar aí e depois pagar o preço, ou você vai levantar e fazer o que tem que ser feito? Você sabe, você viu? É de verdade, esse é o diálogo. E assim, e tem horários de algumas coisas que têm que ser feitas, elas vêm e a gente aplica esse exercício e funciona, né? A gente faz e funciona. Mas assim, ele é constante, constante. A cobrança depois é assim, é aquela frase: vou deixar 2 minutos me fazer feliz para eu perder todo o resto da. Isso é muito em relacionamento, né? O quê? Ter um relacionamento tão bonito, vou deixar 10 minutos com uma aventura para acabar com anos de construção? É mais ou menos Tá até isso. tem uma mil músicas falando disso. Então, é a mesma questão. Né? Então, a gente tem que deixar bem claro. É um exercício, se você permitir, até repito o que eu trouxe aqui, né? O que nós trouxemos aqui, que é o processo consciente e voluntário,
Ou seja, você sabe que fará a escolha. Vai começar a te dar aquela sensação, olha, estou procrastinando, você vai ter consciência. Então eu vou escolher os 2 minutinhos, 3 minutinhos de um falso alívio para depois ficar me culpando. Então, o que eu faço? Olha, palavra-chave, vou conectar minha intenção com a ação. Resultado, alívio imediato. É sobre isso. Então, acho que é uma questão que a gente é uma questão que a gente traz com muita riqueza no nosso podcast de hoje. E se você permite também, a psicologia ela fala do eu presente e do eu do futuro, certo, né? Então, eu e Mari vamos trazer para vocês um pouquinho disso, para que você possa também aprender bastante sobre o eu, né? O eu do futuro, o eu agora e o eu do futuro. Você já percebeu? Vamos lá. Que às vezes parece que existem duas versões de você, uma brigando aí dentro. Lembra que eu falei há pouco? Olha, você vai fazer isso, tem certeza? Então, assim, você já percebeu que às vezes parece que existem duas versões de você brigando aí dentro? É uma que quer fazer tudo e uma que quer deixar tudo para depois. Isso, como se fosse, né? Uma que quer fazer tudo e a outra, deixa pra lá. É como se tivesse o anjinho e o outro do outro lado aqui. Então, é exatamente isso. Na psicologia, a procrastinação ela pode ser vista como um conflito entre o eu do agora e o eu do futuro. O eu do agora, ele é muito emocional, né? Ele quer o conforto, ele quer o prazer imediato, ele quer zero sofrimento. Essa é a questão do eu do agora. É totalmente sistema límbico. Eu só quero prazer. É, total. É o id gritando ali. É o id, Né? exatamente. Já o eu do futuro, ele é aquele que tem metas. Ele é aquele que tem responsabilidades e que vai ter que lidar com tudo que você adiou. Então, assim, é o eu do agora e o eu do futuro, olha só. Você falou do id, né? Isso é muito, Você Freud, muito, muito, muito claro, porque de fato o eu do agora, ele acaba sempre falando mais alto, né? Bora. Então parece que é assim, que realmente a gente não evoluiu pro ego, superego, a gente tá parado no id lá ainda, mesmo É isso mesmo. adultos, né? É isso. Então a gente então o eu do futuro, ele vai estar cuidando para que as metas, as responsabilidades escolhidas pelo eu do agora sejam cumpridas, né? Então, ele leva você, vai te mostrar tudo aquilo que o eu do agora, adiou, né? O que você adiou. Assim, porque assim, a gente tem essa questão do. Só tem um problema, né? Igual eu falei que o eu fala mais alto, porque assim, ele pensa, vou estudar hoje ou eu vou assistir mais um episódio aqui no Netflix, dessa série maravilhosa, onde que eu estou deitada, vendo um cara ruivo, que eu amo, né? Outlander. Vendo esse ruivo maravilhoso aqui. O Rafa? Sério. Assim, a resposta parece óbvia. Vou continuar vendo a Jamie Fraser, que é incrível e maravilhoso de bonito. Ok, só que isso tem nome, né? Isso tem nome. Ele chama de desconto temporal. Né? A gente vai valorizar muito mais o prazer imediato do que as recompensas lá na frente. Não significa que você vai ser a pessoa mais carrasca com você. Tem dia que você precisa descansar mesmo, mas nós estamos falando de procrastinação, né, Mar? Sim. Igual eu falei, a gente acaba optando pelo que a gente o que é mais simples, o que é mais fácil, o que vai trazer mais conforto imediato. Isso nos leva a um outro pensamento também. Por quê? Muitas vezes a gente evita tarefas ou situações, a aversão àquela tarefa. A gente tem aversão ao que a gente quer fazer. Por exemplo, igual eu falei, eu estava em cirurgia, fui escolher um concurso para tentar, ou seja, e era um concurso, vou falar para vocês, de psicologia, psicólogo do TJ, e eu advoguei 20 anos. Eu sempre quis sair da questão jurídica, eu estava voltando. Eu comecei a falar, onde que eu estou indo? Onde eu estou indo, né? Para que lugar eu estou voltando? Ou seja, totalmente avesso àquilo que eu estava esperando Que você queriam saiu de lá mim. atrás, né? Então, assim, para onde que eu estou voltando? Então, escolha bem o que você quer fazer na sua vida. Claro, se tiver oportunidade, faça. Ah, mas eu preciso disso. Analisa realmente se precisa ou você está procrastinando porque você está avesso àquilo que você escolheu fazer. Eu acho legal a gente ressaltar, assim, quando a gente fala dessa questão, né, do agora, do eu do futuro, que existem explicações para isso, né? E que não é de fato preguiça. Não. Não, eu quero zerar o meu desconforto, né? Então, isso tem muito mais a ver com ansiedade, com medo de errar, né? De estar nesse lugar de não realizar algo perfeito, assim. É o medo, né? O tédio. Tédio, também. Tédio. Nossa, como o tédio faz procrastinar, né? A gente tem que
Nossa, tem isso. Então, sobre o tédio de procrastinar, eu acho importante, assim, a gente falar, porque muitas vezes até e aí a gente volta para essa questão das redes sociais, né, porque se a gente está com tédio, geralmente, hoje em dia, na nossa realidade, a gente busca pelas redes sociais, né. E aí eu vou ver ali 51.000 vídeos do TikTok, agora o vídeo das frutas que estão muito Do quê? das frutas que estão muito em alta, né, e aí se você vê um, meu Deus, você vai ver todos eles, porque eles não vão parar de aparecer Fruta de para você. verdade? É tudo feito com IA. Ah, tá. Tá bom. E vou te apresentar, porque se você Tá ver bem. uma vez, nunca mais, toda vez o seu Ah, algoritmo não. vai levar para você. O meu era estourar cravo gigante. Então, mas o tédio te leva para as redes sociais e ali você procrastina, às vezes, horas da sua vida, porque 10, 20 minutos ali passa voando. Então, porque é mais fácil você passar o tempo ali do que você passar. Porque mesmo que você esteja entediada, com certeza, se você procurar aí na sua caixinha, na sua cabeça, você vai lembrar de algo importante e útil que você tem para fazer. Sim, sempre temos agora. Ainda bem, né? Então, é sobre isso. Então, a gente pode dizer que procrastinar não é uma falta de tempo. Não sei. Olha só, preste atenção. Ela é dificuldade, ela está te mostrando. Ela também não vem para atrapalhar, ela está te dando sinal. Sobrevivência. Ela está falando que você está com dificuldade em lidar com as suas emoções. E quem paga a conta é sempre o eu do O futuro. eu do futuro. O eu do agora vai, uau, relaxei. O eu do futuro vai lidar. Então, agora você me diz, pensa aí com a gente. Qual versão de você está decidindo da sua vida hoje? Você está cuidando do eu do agora ou do eu do futuro? Porque, assim, é importante não fazer esse exercício, igual você disse, você deu o exemplo do exercício que você faz em Fácil. consultório, e eu acho que dá para aplicar, eu acho que dá para aplicar em todas as questões da vida, né? E quando você fala disso, do eu, quem que eu quero ser? Eu quero ser o eu da agora, eu quero ser o eu do futuro. Como eu já disse, assim, né, eu falo com muitos cuidadores familiares, e geralmente esses cuidadores, eles nunca procrastinam o que é para o outro. Eles só procrastinam aquilo que é para eles mesmos, né? Então, eu falo muito sobre essa questão do autocuidado, da gestão de tempo, para que você possa ter esse autocuidado, enfim. Mas é exatamente isso, é nesse lugar de você fazer essa escolha. Porque, obviamente, a gente sabe que a rotina é difícil, que tem muita coisa para fazer, mas é uma escolha. A gente precisa colocar isso daí, esse exercício é muito válido de você colocar na ponta do lápis. O que você está fazendo agora e o que isso vai refletir no seu futuro e como você vai se sentir. Porque você deixa de fazer algo por você, porque você diz que está ocupada com o outro, então você tem uma desculpa, né? Eu tenho um lugar para colocar essa falta de ação, né? Eu não vou fazer para mim porque eu tenho que fazer para o outro. Só que se eu faço só para o outro, nunca faço para mim, em algum momento eu não vou conseguir sustentar o que eu faço para o outro. É exatamente. E aí todo mundo vai ficar É perdido. exatamente isso. Né? Não só. Aí você não está bem, a outra pessoa não está bem, e quem é que vai sustentar tudo isso? Exatamente. Então é importante que você se coloque nesse lugar de que é importante fazer alguma coisa, não só nesse eu do agora que está preocupado com o outro, mas pensando nesse eu do futuro. Como é que eu vou estar daqui a um tempo se eu não realizar nenhuma tarefa de autocuidado para mim agora? Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, se fulano tivesse me pedido, eu teria feito. Por que para mim eu não estou fazendo? Então, mais uma vez, olha, fulano fez. Por exemplo, você vai na casa de alguém, por exemplo, vamos lá. Você foi passear. Vamos supor, eu vou na sua casa, Mari. Eu vou na sua casa, a gente conversa. Quando eu vi, já lavei sua louça, já sequei sua louça, já ajudei você depois do almoço, gentileza. Mas chega na minha casa, eu não consigo, não consigo nem fazer comida, por exemplo. Estou procrastinando tanto na minha casa, ou seja, eu não me trato bem. Eu acho não que me trato bem. É uma questão, uma relação também de autocuidado. sim. Eu acho que com o autocuidado, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas se perguntarem, toda vez que a gente está em conversa, assim, é o que que você falaria se você tivesse que falar agora? Quais atitudes para uma pessoa que você ama? Procrastinador. Se fosse uma pessoa que você ama, quais as atitudes que você falaria para ela ter com relação à vida dela? Você falaria para ela não se cuidar? Para ela não se preocupar com a saúde? Para ela não fazer alguma coisa para ela? Muito pelo contrário, você falaria para ela só coisas boas. Ó, você precisa se cuidar, você precisa comer melhor, você precisa sabe, ter um tempo para você. Para outra pessoa você falaria tudo isso. Por que que você não fala isso para você? Exatamente.
Exatamente. Tanto que, quando, trazendo o exemplo da nossa vida real, quando eu percebi que eu estava procrastinando me preparando para o concurso e veio a ansiedade, porque quando eu saio do mundo jurídico, era a ansiedade que estava me visitando. Se fosse uma terceira pessoa, eu tivesse essa percepção, eu falaria, olha, por que você está fazendo isso? Por que você... esse é o do futuro também que vem conversar conosco. E a gente também É, quer cuidar do eu do e, futuro, né? Seria isso. sim, voltando para mim, a questão da procrastinação, como eu disse, que às vezes deixo de fazer um É. vídeo, deixo de fazer uma coisa, eu às vezes me pergunto, e isso é uma coisa que eu trago muito para mim também. Será que se fosse uma amiga minha que tivesse com esse projeto e ela tivesse essas inseguranças que eu tenho, o que eu falaria para ela? Vai fazendo, faz assim mesmo, sabe? Vai fazendo, porque quem sabe uma hora a gente chega na teoria das 10.000 horas, né? Que é o que a gente fala, que 10.000 horas de atividade. Isso é provado que se você pratica alguma coisa por 10.000 horas, você vai acabando ficando muito bom naquilo, Sim. né? Não precisaremos chegar ali, porque talvez eu não tenha idade para chegar a 10.000 horas de alguma coisa mais. Mas, assim, é brincadeira, tenho sim. Será? Não, tenho sim, tá? É, eu me equivoquei, É, tenho sim. eu tenho Então, assim, eu acho que a prática vai levar à perfeição. Então, seja lá o que você estiver fazendo, ou estiver não querendo fazer porque acha que não faz tão bem assim, faça mais vezes, encare mais vezes, pensando. E quando você falar com você mesmo, fale nessa terceira pessoa, como você falaria com uma outra pessoa que você gosta. Ó, faça isso porque vai dar certo. Sim, Vai fazendo, porque você vai se aperfeiçoando e daqui a pouco aquilo fica mais fácil. sim. E para a gente ir fechando o nosso episódio de hoje, a gente traz assim, então como quebrar esse padrão, né? Como que a gente começa a se preparar? Já demos algumas dicas no decorrer do nosso encontro de hoje, mas tem esse diálogo interno, comece a perceber a questão da autorregulação. Partindo da autorregulação, não comece com atividades longas. Por exemplo, você vai gravar. Não pegue o tema, a situação mais difícil para você no seu desenvolvimento. Pegue algo mais simples, Uhum. né? Pegue algo mais simples, pegue algo mais que você goste, que você se identifique mais. Não faça um vídeo longo, por exemplo. Faça um vídeo o mais curto que você puder para te dar satisfação de algo feito. Então, não adianta pegar atividades longas. Pegue algo no mínimo 5 minutos. Você também pegue algo aí no mínimo de 2, 3 minutos no máximo, para que você tenha a satisfação. Ou seja, uma ação mínima. Bem, se trate como você trataria uma terceira pessoa, porque talvez você não esteja, talvez não, você não está sem disciplina. Você só está tentando fugir de uma emoção. Seja a emoção de não enfrentar, seja a emoção de, de não ter que começar, algo que você não gosta de fazer, ou seja, são questões que você vai ter que rever em sua vida. A motivação, ela não vem antes da ação, ela vem depois da ação. É Depois quando você cria motivo para ter aquela ação. isso mesmo. Então, você só vai criar motivo para ter alguma ação quando você vê um resultado positivo, quando você vê um resultado que te agrada. Então, a motivação, ela vem depois. Então, não dá para esperar você se sentir motivado para sair desse lugar da Vai procrastinação. tirar você do lugar, né? Então, a gente faz uma pergunta final. O que você está adiando que pode mudar a sua vida? O que você está adiando que pode mudar a sua vida? Muito forte. É muito forte isso. Escreva essa pergunta num pedacinho de papel e tenta responder isso, né? Se você está nos ouvindo agora, tente responder isso, não de uma vez só, mas talvez ao longo aí de uma semana, de alguns dias. O que você está fazendo? Porque talvez você ache que tem essa resposta muito rápida, mas se você for assimilando e assim digerindo um pouco mais, você vai chegar a níveis muito mais profundos para trazer essa resposta para você mesma. Bom, Gal, foi um prazer, como sempre, né? Estarmos juntas, é um Estarmos prazer. juntas. Procrastinação é um tema muito sensível, mas também muito abrangente, porque, como eu disse lá no começo, de alguma forma, todos nós acabamos procrastinando em áreas diferentes, por motivos diferentes. Mas fazemos isso, né? Então, eu vou pedir mais uma vez para você nos seguir aqui nas redes sociais, que estão aparecendo aí para você, tá? Para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, né? E também comenta aqui pra gente saber de você o que você tem procrastinado. Você não precisa dar essa resposta profunda do que você está adiando, mas você pode contar pra gente também situações em que você procrastinou e que depois você viu que estava fazendo isso, mudou, ou que ainda estava fazendo. A gente vai gostar muito de saber. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês, porque o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, se você está gastando o seu tempo com a gente, assim, investindo aqui na nossa conversa, muito obrigada.
E a gente encerra esse encontro de hoje com a palavra movimento. Até a próxima. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau.